Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. Mais uma tarde juntos. Peço licença para entrar na sua casa, mas te garanto que a causa é nobre. Afinal de contas, mais uma tarde a gente debate sobre algum assunto que seja importante para a sua saúde e para a saúde, é claro, de quem você ama. Olha só, gente, as férias já estão chegando. Essa época quente aqui, olha só, olha essa música extremamente tropical. William Amaral marcando presença, excelente tarde para você também, nosso sonoplasta maravilhoso. E olha só, trazendo esse clima aqui, porque é verdade, já tem muita gente com viagem programada, esse período de férias, praia, muita piscina, sol quente, a gente já está tendo aí um aviso de como... Olha aqui esse sol maravilhoso aqui do meu lado, imagem de quem, gente? João Capellini, excelente tarde para você também, João. Pois é, e a gente embarca nesta tarde para falar na campanha, gente, Dezembro Laranja, para falar com relação ao câncer de pele, que infelizmente é um aí dos mais comuns e alcança cerca de 30% da nossa população. E claro, como toda e qualquer doença, principalmente quando a gente fala a respeito do câncer, diagnóstico precoce é essencial. Portanto, a gente vai falar aqui sobre quais são os sinais que a gente deve ficar atento, as formas de diagnóstico, formas de tratamento também. E claro, gente, vamos falar muito sobre prevenção, porque esse é um dos tipos de câncer mais preveníveis. E a gente só precisa, é claro, da informação correta. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão. Queremos chegar com informação de qualidade para quem precisa, é claro. Te convido a você fazer parte aqui dessa consulta, compartilha com a gente a sua dúvida, traz também o seu relato. Por onde? 0 Operadora 11 3337 5886. Estamos aguardando, então, pela sua participação, combinado? Por falar em participação, temos, é claro, a nossa clássica enquete já acontecendo no nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Caso você ainda não nos siga, não deixe de nos seguir, a gente adora interagir por lá também, combinado? João Capellini, coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Olha só o que a gente quer saber de você. A gente quer saber de você a sua verdade e nada além dela. Qual desses hábitos você ainda mantém no dia a dia? Vou ao sol sem protetor, só um pouquinho? Ah, eu vou tão rápido, tá nublado hoje, então eu posso ir sem protetor. Você é desses? Clique então nessa alternativa, desses ou dessas. Esqueça de reaplicar protetor ao longo do dia. Acho que protetor solar só é necessário na praia. Ou nunca observo pintinhas ou manchas na minha pele. O famoso autoexame também bastante importante. Clica lá na alternativa que mais te representa. Deixa eu então aproveitar para te apresentar quem é a nossa convidada de hoje na tela. Então vamos lá, Mariana Valente, dermatologista especialista em oncologia cutânea, médica há 9 anos e dermatologista 4, atua com foco em oncologia cutânea e dermatologia estética. Escolheu a área pela versatilidade em cuidar da saúde e também da beleza da pele, cabelos e unhas. Tem como diferencial a escuta acolhedora e uma prática baseada em ciência, sempre sem pressões estéticas. No dia a dia, destaca também como desafio conscientizar os pacientes sobre prevenção do câncer de pele. Seja muito bem-vinda, Mariana. Muito obrigada, Dani. Gostaria de te agradecer por esse convite. Hoje eu já vim aqui de laranja para também lembrar todo mundo da nossa campanha do Dezembro Laranja. Muito maravilhosa, gente. Ela embarcou mesmo até com a cor da roupa. Seja bem-vinda, viu? Queria que você começasse explicando pra gente por que o câncer de pele é um dos cânceres mais frequentes aqui na nossa população brasileira. Isso tem a ver com o nosso clima ou tem a ver mais com os hábitos de vida? Então, o Brasil, ele é um país tropical, em que a incidência da radiação ultravioleta, ela é muito intensa durante todo o ano. Então, por conta disso, por conta dessa radiação, a população tende a estar mais exposta ao sol e, consequentemente, como esse é o principal fator de risco para o câncer de pele, ele acaba aparecendo com frequência.
Também a gente tem uma população que é bastante miscigenada, né? Então a gente tem pessoas de todas as etnias, mas também temos muitas pessoas com a pele clara, os olhos claros, os cabelos claros, e isso confere também um maior risco ao desenvolvimento do câncer de pele e por isso ele é tão frequente aqui no Brasil. Olha só, gente, então a gente identifica como fator de risco a pigmentação da pele, é isso? Esse pode ser Exatamente. considerado um dos. Isso. Vamos falar sobre quais outros a gente consegue identificar. Então, além dessas questões da coloração da pele, nós também temos os hábitos. Então, pessoas que se expõem com frequência ao sol, também crianças, né, que durante a infância têm queimaduras solares importantes, isso também confere um fator de risco. E, além disso, o tabagismo, que é o hábito de fumar, também pode aumentar o risco do câncer de pele. A gente tem um dado de que são esperados cerca de 220 mil diagnósticos só nesse ano de 2025. A gente pode notar, então, aí um aumento com relação aos anos anteriores e o que poderia justificar isso? Então, eu acho que um dos principais fatores é que a nossa população está envelhecendo. E o câncer de pele, ele é detectado, né, principalmente durante a terceira idade, que é devido ao acúmulo da agressão ali da radiação ultravioleta ao nosso DNA nas células da pele durante toda a vida. Então, isso vai ser refletido ali na terceira idade. Eu acredito que, além disso, nós brasileiros também temos o hábito de considerar aquele bronze do sol como um padrão de beleza. E por conta disso, muitas pessoas deixam de fazer a proteção adequada da pele quando vão se expor ao sol ou mesmo no dia a dia, já que mesmo no dia a dia, ao se deslocar para ir para o trabalho ou para qualquer tipo de afazer, a gente já está exposto à radiação e precisa se proteger também. E olha só, né, gente, porque muita gente associa o risco do câncer de pele à exposição solar. Então, se eu sou uma pessoa, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, tomo muito sol, e aí então eu tenho mais chances. Mas a doutora está falando aqui sobre um outro tipo de exposição que muitas vezes a gente nem presta atenção, que é sobre deslocamento, ida e volta do trabalho. Não é verdade? Que muitas pessoas não se atentam, que até num trajeto como esse é preciso se preocupar com a proteção solar. Exatamente. Muitas pessoas têm a falsa percepção de que elas só precisam se proteger quando vão à praia ou quando vão à piscina, né? Mas isso não é verdade. Qualquer tipo de exposição ao sol no nosso dia a dia, ele já confere um aumento de risco ao câncer de pele ao longo da vida. Então, principalmente pessoas, não só que se deslocam, mas que trabalham ao ar livre, que estão sempre expostas, ou até mesmo que trabalham perto de uma janela, que tem exposição ao sol. Então, essas pessoas também precisam se proteger. Não é somente quando vão à praia, quando vão à piscina, mas no dia a dia também é necessário. E eu chamo a atenção a essa fala da doutora que olha só que simples, né, gente? Uma pessoa que se senta próximo a uma janela. E isso já pode ser, sim, um fator de risco. Olha só, gente, te convido a você participar aqui do nosso bate-papo, encaminha pra gente a sua dúvida, traz pra gente um pouquinho da sua história, você já teve alguma dúvida, como foi, aonde você foi buscar ajuda, encaminha pra gente, 0 operadora 11 3337 5886. E você estava falando com relação às pessoas de pele clara, isso significa, né, nessa mesma proporção, de que pessoas com pele escura têm menos chances? Sim, as pessoas com a pele escura, elas naturalmente produzem mais melanina, Tá. que é uma substância presente na nossa pele que ajuda a proteger da radiação ultravioleta. Mas isso não significa que as pessoas que têm a pele negra não precisem passar o protetor solar. Na verdade, elas também precisam. Embora o risco que elas tenham de desenvolver um câncer de pele seja menor do que as pessoas com a pele mais clara, ainda assim esse risco existe. Então, por conta disso, é necessário também que todo mundo aplique o protetor solar e se proteja do sol. Olha aí, gente, como já apareceu, inclusive, agora na nossa tela, o protetor solar do ladinho da doutora, enquanto ela falava sobre a importância do uso dele. Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho mais de que forma que ele tem que ser aplicado, porque muitas pessoas, aqui ó, o nosso protetor solar,
costuma aplicar ali no início do dia. Ah, apliquei, agora eu vou viver minha vida, sai para trabalhar e nunca mais reaplica. Essa pessoa está de fato protegida? Enfim, daqui a pouco a gente vai trazer um pouco esse olhar sobre as formas de prevenção. Mas enquanto isso, eu queria deixar bem claro que às vezes a gente tem, inclusive na juventude, o costume de se expor ao sol sem a proteção adequada, se queimar, ficar ali descascando, descamando e não tem muito essa preocupação. Ah, não, a pele se refaz, tá tudo certo, passa um creminho, para de arder e vida que segue. Mas é importante dizer que o corpo, a nossa pele, né, esse maior órgão do nosso corpo, tem memória. E que esses casos, infelizmente, eles podem vir a acontecer lá na frente, não é? Nessa exposição acumulativa, vamos dizer assim. Então, às vezes um comportamento de risco que eu venha a ter hoje, eu posso colher lá na frente, depois de 20, 30 anos, não é, doutora? Queria que você falasse quando que o câncer de pele é mais diagnosticado, assim. Exatamente. Na verdade, quando o sol ele agride a nossa pele, ele vai causar uma agressão ao DNA das nossas células da pele. E essa agressão, ela é definitiva. Uma vez agredido, não é regenerado. Enquanto que a nossa pele se regenera externamente, o DNA das células da nossa pele não, ele registra esses danos. Olha que importante, porque a gente tem outra leitura, né? A gente vê ali a pele se refazer e a versão é outra, né? Exatamente. Então, fica registrado esse dano e esse dano cumulativo ao longo de toda a vida pode culminar no desenvolvimento do câncer de pele em uma idade mais avançada. Então, a partir dos 50, 60 anos de idade, é que a gente costuma diagnosticar com mais frequência o câncer de pele. A gente tem tido diagnósticos cada vez mais precoces ou nesse tipo de câncer não? Sim, infelizmente sim também, porque justamente se o indivíduo ele começa essa exposição solar muito cedo, até mesmo na infância, na fase adulta, se ele tiver um risco aumentado, ele já pode desenvolver. Então, por exemplo, na minha prática, eu já diagnostiquei pacientes com câncer de pele a partir dos 30 anos. Então, por quê? São pessoas que se expuseram ao longo dessa vida precoce e que também já têm algum fator de risco associado, como, por exemplo, familiares que já tiveram câncer de pele e que têm uma tendência ali genética favorável ao desenvolvimento precoce do câncer de pele. Essa relação entre a hereditariedade, né, a genética e o fato de você vir a ter ou não, ela é direta ou não necessariamente? Os hábitos de vida são mais decisivos? Olha, não necessariamente. A gente não tem exatamente esse dado da proporção entre o que pesa mais, se é a genética ou se seriam os hábitos, né? Mas o conjunto deles é que vai culminar. Então, por isso que não necessariamente porque os pais tiveram, o filho vai ter, né? Mas tem esses dois fatores e a gente precisa trabalhar neles. Então, se é alguém que já tem esse histórico na família, precisa ter um cuidado redobrado. E aí, se cuidando, pode ser que nunca venha apresentar ao longo da vida. Perfeito, gente. Por isso, então, os nossos cuidados, as nossas atitudes de prevenção valem, contam bastante. Vamos de perguntinha da nossa audiência, já temos participação do nosso público na tela. Francisco Araújo, do Piauí, gente. Retirei um câncer de pele há um mês. Antes eu senti uma leve coceira no local, mas agora surgiu um caroço dolorido bem em cima dessa cicatriz. O que eu devo fazer nesse caso? Ótima pergunta, então. No processo de cicatrização, após um procedimento cirúrgico, é normal ter um pouquinho de coceira. Agora, essa bolinha que ele está sentindo em cima da cicatriz pode ser alguma questão na cicatrização dele. Tá. Então, a gente tem no processo de cicatrização a possibilidade de ser uma cicatriz estética, perfeitinha, que vai ficar uma linhazinha ao longo do tempo. Ou a gente tem a possibilidade de ter alguma alteração, como por exemplo uma cicatriz hipertrófica, que é quando a cicatriz fica um pouquinho mais grossa, ou mesmo um queloide. Então, o ideal seria que o Francisco retornasse ao profissional que fez o procedimento dele, para que ele avalie, veja se pode ser alguma dessas questões da cicatrização, para que possa agir precocemente e evitar que fique uma cicatriz um pouco mais chamativa depois de um tempo.
Que bacana, né, Francisco, saber que isso daí faz parte, de repente, do seu processo de cicatrização e conforme a orientação da doutora, é importante que você volte, então, nesse profissional que está cuidando de você para que ele avalie e tome, então, a melhor decisão. Muito obrigada, viu, por você compartilhar com a gente esse momento da sua vida, essa dúvida que você teve. Espero que a doutora tenha esclarecido, combinado? Vamos então falar, doutora, agora sobre quais são os tipos, porque a gente tem alguns que são mais comuns e também menos graves, né? E a gente tem tipos mais raros, né? Que são mais agressivos, certo? Exatamente. Então, dentre os cânceres de pele mais comuns, nós temos os não melanoma, que seriam os carcinomas basocelular e o carcinoma espinocelular. Estes são mais frequentes, mais comuns, mas também, felizmente, eles têm um potencial menor de serem mais graves. Já o melanoma, ele é menos frequente, porém, infelizmente, ele tem uma chance maior de causar metástases, ou seja, de que ele se espalhe para outros órgãos e, portanto, ele tende a ser um pouco mais agressivo. Entendi. Queria que você explicasse um pouco mais para a gente sobre o não melanoma, o carcinoma basocelular e o epidermoide. Isso. Então, esses carcinomas, eles são os mais comuns e eles atingem as células dos queratinócitos da nossa pele. Então, eles se desenvolvem mais localmente. Eles podem crescer, eles podem se espalhar na pele mesmo, mas dificilmente eles vão atingir a profundidade e acometer outros órgãos. Então, por conta disso, é que eles são menos agressivos. Mas eles são os mais comuns, felizmente, e o tratamento deles costuma ser mais cirúrgico. Como o Francisco falou, não sei qual foi o tipo, né, do câncer de pele dele, mas normalmente a gente faz o procedimento cirúrgico para retirada desta lesão e está resolvido, na maioria dos casos. E aí você só precisa então fazer um acompanhamento para entender se ele não surgiu, não reapareceu em algum outro lugar. Isso, aí é necessário fazer um acompanhamento para ver se ele não vai voltar no mesmo lugar. Ou a pessoa também que ela já teve algum tipo de câncer de pele, ela tem mais chance de ter outros. Então pode ser que caso apareça uma lesão em outro lugar da pele, muito provavelmente não é o mesmo, mas é um outro câncer devido a todos os fatores de risco que essa pessoa apresenta. Porque ela já tem uma tendência a desenvolver esse tipo de formação. Exatamente. E aí eu queria entender, então, por exemplo, qual é a população mais acometida entre homens e mulheres por esse tipo, né, o não melanoma? Existe algum perfil específico, né, de pessoa, de população, a que ele costuma aparecer? Olha, então, o câncer não melanoma, que são os carcinomas, eles acometem tanto homens quanto mulheres. Eles acometem principalmente aquelas pessoas, como a gente já tinha falado no início, então, com a pele mais clara, olhos mais claros, cabelos mais claros, pessoas que se expuseram durante toda a vida, né? Acomete mais idosos, principalmente também, devido a esse acúmulo de exposição ao sol, e também pessoas que têm antecedentes familiares de câncer de pele. Perfeito. E agora então vamos falar sobre o melanoma, certo? Explica melhor um pouco pra gente. Ele corresponde a cerca de 3% dos tumores de pele, é isso? Isso. Então, o melanoma, ele acomete células diferentes da nossa pele. Então, ele acomete os melanócitos, que são as células responsáveis pela produção de melanina. E o que acontece? Como o melanoma ele é mais agressivo, ele vai ter um maior potencial de atingir planos mais profundos da nossa pele. E com isso, as células cancerosas elas podem atingir o sangue, podem atingir o sistema linfático e com isso a gente ter o surgimento de metástases, que é o aparecimento do câncer em outros órgãos do corpo. Então, por conta disso, o melanoma ele é o tipo mais agressivo, é o que a gente precisa estar mais atento. E ele tem um local onde ele costuma surgir? Ele pode aparecer em qualquer lugar do corpo, né? Qualquer lugar que tenha pele, ele pode aparecer. Qualquer lugar que tenha essas células dos melanócitos. E aí a gente precisa ficar atento em toda a superfície da pele, precisa ficar atento também nas palmas das mãos, na planta dos pés. Ele pode aparecer nas unhas também, até nos olhos ele pode aparecer. Então, por conta disso, a gente precisa ficar sempre muito atento. Olha só.
a importância, gente, da observação, da autoobservação, da gente ficar de olho. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. Gostaria de chamar mais participação da nossa audiência. Hoje o público está bastante participativo, hein? Vamos lá, agora é a Cristina Santos, de Goiânia. Cristina, seja muito bem-vinda à sua consulta. Tive câncer quando era criança. Hoje em dia eu tenho 27 anos. Posso fazer bronzeamento artificial? Olha só. Olha, esse é um tema muito polêmico, né? Bastante polêmico. É importante ressaltar, gente, que as câmaras de bronzeamento artificial, elas estão proibidas aqui no Brasil pela Anvisa. Infelizmente, existem alguns locais que ainda disponibilizam essas câmaras, né? E existem pessoas que são adeptas a esse costume. Eu desaconselho fortemente a qualquer pessoa fazer, né? Bronzeamento artificial, porque isso aumenta exponencialmente a chance do desenvolvimento do câncer de pele. No caso dela, que já teve um câncer, é assim, proibitivo. Com certeza, não pode fazer. Não fazer. Exatamente. E aí eu queria até me basear no caso dela para te trazer esse questionamento, porque a gente estava aqui falando sobre essa questão do nosso comportamento, quanto isso influencia, né? A gente negligenciar o uso do protetor solar e colher esses frutos lá na frente. E ela relatou um caso pessoal de que ela teve quando criança. Queria que você falasse um pouco sobre esses casos nas nossas crianças, né? O que leva a esse aparecimento tão jovem ainda, né? Com tão pouca exposição? Então, normalmente na infância, a gente costuma observar o melanoma, que é aquele tipo mais agressivo. Por quê? Um dos principais fatores de risco para o melanoma é a queimadura solar na infância. Então, por conta disso, mesmo aquela pessoa ou aquela criança que não se expõe de forma contínua, mas digamos no verão foi viajar para a praia e aí de repente esqueceu de passar ou de reaplicar o protetor e aí teve uma queimadura solar com formação de bolhas, enfim, isso aumenta de forma significativa o risco de melanoma. Então, é um fator, né, que contribui. E, além disso, tem essas questões genéticas hereditárias que também contribuem. Então, é um pouco mais raro a gente observar o câncer de pele na infância, mas é possível sim que aconteça. Entendi. É um pouco mais raro, não é? Mas não impossível, é claro, de acontecer. Isso. Temos mais perguntinha da nossa audiência? Pergunta na tela. Então, agora é a pergunta da Bianca Ferreira, de Salvador, Bahia. Bianca aí sofre com o sol, muito provavelmente. Meu filho de 8 anos tem muitas pintinhas. Fico com medo por causa do sol, é claro, agora nas férias. Criança também pode ter câncer de pele, que a gente estava até comentando, não é? Exatamente. Crianças também podem ter câncer de pele. E no caso do seu filho, que tem bastante pinta, eu recomendo uma consulta anual com o dermatologista, justamente para ir acompanhando e você mesma, em casa, observar o comportamento dessas pintinhas, ver se alguma está se modificando, está ficando com a aparência mais esquisita e aí, de repente, levar também no dermatologista. Mas, infelizmente, crianças também podem ter câncer de pele, embora seja mais raro. Perfeito. Agora eu queria começar a puxar um assunto aqui entre nós, que é com relação a esse autoexame, né? Muitas pessoas, às vezes, não têm o costume de se analisar, de ficar reparando, essa manchinha existia, não existia, olha, surgiu esse negócio aqui que eu tô achando um pouquinho estranho, mas aí acaba não indo muito para frente. O quanto esse tipo de atitude pode demorar um diagnóstico e isso, é claro, interferir nas chances de cura. É bastante comum no seu consultório? Sim, é bastante comum. Então, o que a gente costuma orientar, né? Que os pacientes observem realmente as suas pintas. Ninguém melhor do que a gente mesmo para observar as nossas alterações. Então, é importante ficar atento a qualquer mudança nessas pintas ou surgimento de pintas novas. Então, com o passar do tempo, a nossa pele pode ir aparecendo novas pintinhas, novas manchinhas. E ficar atento, ver se ela está crescendo, se ela está se modificando, se está com algum sangramento, uma feridinha. Qualquer uma dessas alterações, é importante buscar um dermatologista para que ele avalie direitinho e veja se pode ser alguma coisa perigosa ou não, ou se só é uma alteração benigna mesmo da pele. E exatamente, né? A gente tem aí as pessoas que têm as sardinhas, a gente tem com o passar do tempo, né? As mulheres, principalmente as manchas senis, a gente tem também melasma e tudo isso são manchinhas que vêm a aparecer no nosso corpo, que são
né, que fazem parte ali e que não apresentam nenhum risco. Mas é tão difícil, não é, a gente identificar? É bem difícil, né, a população leiga saber diferenciar o que é um câncer de pele, o que é uma pinta benigna. Mas observando essas alterações, na dúvida, vai no dermatologista, porque na consulta, nós dermatologistas dispomos de um dispositivo que é o dermatoscópio. Olha que lá. é uma lupa que a gente consegue ver a pele, as pintinhas com aumento, e ela também tem uma luz embutida. Então a gente consegue ver com bastante clareza e a gente identifica também sinais de que aquela lesão pode ser benigna ou maligna. Então é importante que as pessoas elas se analisem e, na dúvida, busquem uma consulta com o dermatologista, que a gente consegue examinar e dizer, olha, aqui pode ficar tranquilo, não tem risco. Ou falar, não, olha, essa daqui talvez a gente precise avaliar, fazer uma biópsia, né? Então, por isso que é importante fazer o autoexame e também se consultar com o dermatologista. Maravilha, gente. Esse caminho aí é importantíssimo, até para tirar aquela neura da nossa cabeça, né? Muitas vezes a gente vê ali um sinalzinho, fica com essa história na cabeça, joga no Google, sai mais preocupado ainda. Basta você marcar uma consulta para você receber o direcionamento certo e muitas vezes, é claro, você sair aliviado, ou se não, obviamente, né, você fez o seu diagnóstico precoce, você vai ter acesso ao tratamento o quanto antes, o que leva, é claro, a chances de cura. Vamos para mais perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Vamos lá, agora a pergunta da Sônia Maciel, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sônia, antes de mais nada, seja muito bem-vinda à sua consulta. Meus netos passam o dia na piscina durante as férias e eu já tive câncer de pele. Eles correm mais risco por conta disso? Vamos trazer orientação para a Sônia. Então, Sônia, conforme nós já havíamos comentado, sim, os seus netos eles têm um fator de risco aumentado, já que você é avó e tem esse histórico na família. Então, é importante um cuidado aí redobrado com eles, né? Orientar direitinho a se proteger, a gente vai falar disso mais na frente. E fica atenta que a gente vai comentar para que você oriente direitinho eles, para que eles não tenham esse risco de desenvolver o câncer de pele no futuro. E para você que está gostando aqui dessa nossa consulta, a consulta doutor vai para um rápido intervalo e eu já estou te esperando. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda mais uma vez. Consulta doutor está de volta. Antes de mais nada, nesse dia, gente, dia 4 de dezembro, é uma data dedicada aos nossos podólogos. Pois é, a esses profissionais que se dedicam a cuidar da saúde dos nossos pés. O Dia do Podólogo celebra o profissional que cuida da saúde dos nossos pés. Uma parte do corpo que sustenta tudo, sofre impacto o dia inteiro e muitas vezes só recebe atenção quando a dor já atrapalha até de caminhar. O podólogo não lida apenas com calos ou unhas encravadas. Ele identifica problemas, trata infecções, orienta sobre prevenção e evita complicações sérias, principalmente em pessoas com diabetes e dificuldades circulatórias. Um atendimento que pode impedir feridas crônicas e garantir mais qualidade de vida. É um trabalho técnico preciso e essencial para manter mobilidade e bem-estar. Hoje, a homenagem é para quem devolve passos seguros e leves, mesmo quando a gente esquece o quanto os pés importam. E fica aí a nossa homenagem, a homenagem aqui do Consulta ao Doutor a todos esses profissionais. Um muito obrigada a cada um de vocês. E para quem chegou agora, gente, nesse exato momento, nós embarcamos no Dezembro Laranja para falar sobre câncer de pele, que infelizmente é um dos mais comuns, que acometem aí cerca de 30% da nossa população. E como o diagnóstico precoce é essencial e garante a chance de cura, estamos aqui falando sobre quais são os sinais, quais são as pessoas mais afetadas. E agora a gente vai adentrar um pouco mais
e falar sobre a importância de fazer o autoexame. O que a gente tem que observar no nosso corpo? Qual é a manchinha? O que a gente tem que ficar atento? É com relação ao formato? É com relação à coloração, ao comportamento? Se ela sangra ou não? Enfim, essa parte do bate-papo eu tenho certeza que vai te interessar. Por isso, vem com a gente e também leve a nossa informação para quem precisa. Estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.kittv.com.br. Como que você faz isso? É só você compartilhar o nosso link de transmissão de forma fácil e ágil através do seu aparelho celular, combinado? Também te convido a você participar aqui do nosso bate-papo. Hoje o pessoal está bastante participativo, inclusive vem com a gente, tira a sua dúvida, traz também o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E também peço, é claro, para você participar do quê? Da nossa enquete que já está acontecendo no nosso Instagram em seus minutos finais, inclusive. Olha só o que a gente quer saber um pouco mais de você, sobre o seu comportamento. Queremos, é claro, a sua verdade. Qual desses hábitos você ainda mantém no dia a dia? Voo ao sol sem protetor, daquele jeito, né? Só um pouquinho, gente. Um pouquinho não vai fazer diferença. Esqueça de reaplicar protetor ao longo do dia. Então, você passa, mas você não reaplica. Acho que protetor solar só é necessário na praia. Se você está em deslocamento, se você trabalha embaixo do sol, você considera que isso não é exposição. Exposição é apenas quando você vai ao sol ou à piscina. Nunca observo pintas ou manchas na pele. Se você tem esse comportamento, clique então nessa última alternativa. Combinado? Que a gente vai falar sobre a importância de cada uma delas, é claro. Deixa eu te apresentar então quem é a nossa convidada de hoje, que está aqui compartilhando todo o seu conhecimento, doutora Mariana Valente, médica dermatologista, especialista em oncologia cutânea. Aproveita, é claro, para agradecer mais uma vez a sua presença. A gente estava falando sobre diversas questões nesse primeiro bloco e agora eu gostaria de entrar nessa questão do autoexame. E na regra, gente, existe uma regra muito bacana que vai auxiliar, é claro, tenho certeza, você que nos assiste, caso você nunca tenha ouvido falar, regra ABCDE. Pois é uma regra muito fácil. A gente montou, inclusive, uma telinha para facilitar a nossa compreensão e aí a doutora vai explicar cada uma delas. Na tela, por favor. Explica pra gente em que consiste essa regra. Bom, nós dermatologistas sabemos da dificuldade que pode ser para a população identificar e diferenciar uma pinta comum de uma pinta que traga algum tipo de risco à nossa saúde. Então, por conta disso, foi desenvolvida essa regrinha, o ABCD, para ajudar a identificar. O A, ele é de assimetria. Então, como que a gente pode ver? A gente divide a pinta no meio e se a gente vê que um lado está diferente do outro, então, provavelmente se trata de uma pinta assimétrica e isso acende o nosso alerta. O B é de bordas irregulares. Então, quando a gente vê o contorno daquela pinta, não é bem delimitado, ele é meio esquisitinho, irregular, então a gente está diante de uma pinta que tem as bordas irregulares e também isso acende o nosso alerta. O C é de cores variadas, então quando a gente observa numa mesma lesão várias cores como um marrom claro, um marrom mais escuro, um preto, um azul, um vermelho, isso também acende o alerta porque existem várias cores naquela mesma lesão. Já o D é de diâmetro. Então, quando estamos diante de uma lesão, de uma pinta que tem mais de 6 milímetros, isso também confere um maior risco. E isso pode se tratar de uma lesão cancerosa. E o E é um dos principais itens, que é de evolução. Então, se a gente observa que esta lesão está se modificando ao longo do tempo, então ela está crescendo, ela está ficando diferente, ou até mesmo ela está ficando com alguma feridinha que não cicatriza, algum tipo de sangramento, então isso também já acende o alerta e é importante buscar o dermatologista para avaliar se realmente pode se tratar de um câncer de pele ou não. Então esse é o ABCD. Ele foi criado para ajudar a população, ajudar todos os indivíduos a reconhecerem se a lesão ela pode ser um câncer de pele ou se não tem nenhum tipo de risco. E olha que bacana, né? Porque como essa questão da evolução é bastante importante, né, para determinar esse diagnóstico de vocês, fotografar, por exemplo, pode ser uma boa alternativa? Sim, é uma ótima alternativa.
Então, muitas vezes eu até peço para os meus pacientes, você lembra como que era? Às vezes é uma pinta de longa data, mas que mudou recentemente. Aí eu falo, você tem alguma fotografia de como ela era quando você era mais jovem? E aí muitas vezes os pacientes me mostram, né? Além disso, essa questão da fotografia ela é tão interessante que foi criado um exame chamado mapeamento digital de nevos, que é o nome científico das pintas. Em que consiste esse exame? É basicamente o médico dermatologista, ele dispõe de um aparelho e ele fotografa todas as pintas do paciente e compara. Então, por exemplo, se for uma pinta de baixo risco, ele indica esse exame novamente depois de um ano. Aí ele fotografa novamente e compara. Olha, cresceu, não cresceu, mudou, surgiu uma cor diferente, surgiu um sangramento, um vasinho. Então, por isso que essa fotografia, realmente esse registro, ele é tão importante que nós dermatologistas também fazemos isso, né, no nosso consultório. É como se você criasse um banco de dados, né, desse paciente, aí você consegue identificar essas mudanças ao longo do tempo. Aproveitando isso, que é bastante interessante, hein, gente? Quanto tempo é comum que essa evolução aconteça, que essas mudanças aconteçam? Tem um tempo específico ou é muito variável? Tem sim, a gente costuma dar um período de 3 meses. Então, se em 3 meses houve muitas mudanças, isso acende o nosso alerta. Ou se é uma feridinha que em 3 meses ainda não cicatrizou sozinha, isso também já é um indicativo. Então, 3 meses é um tempo aí limite que a gente considera para que essa lesão se modifique ou não. E aí, então, você até estava comentando no primeiro bloco, né, por onde caminha um pouco mais esse diagnóstico. O que é importante? Eu gosto de trazer para quem nos assiste, por exemplo, quais são as informações que são importantes para você como profissional tirar do seu paciente nessa anamnese, né? O que eu preciso te relatar, além, é claro, dessa análise. E aí, depois, eu também queria saber quais são os exames necessários para você diagnosticar. Então, na anamnese, eu sempre pergunto os fatores de risco. Então, se esse paciente se expõe muito ao sol, se ele faz uso do protetor solar, se existem casos de câncer de pele na família dele. E faço perguntas também relacionadas à lesão, justamente se ele observou há quanto tempo ele tem aquela lesão, se ele observou alguma mudança recente, dessas que eu falei de feridinha, de sangramento. Então, todas essas perguntas também fazem parte aí da minha anamnese. Perfeito. Aí você entra então com esse aparelhinho, com essa luzinha, né, para identificar, para olhar melhor. E quando que é feita a biópsia, assim, em quais casos? Ou se 90% dos casos é importante que se faça biópsia, afinal de contas, né, você já tira toda e qualquer oportunidade daquela lesão vir a ser algum dia. Olha, quando a gente olha com o dermatoscópio, um dermatologista bem treinado, ele consegue identificar sinais que são muito sugestivos, ou de que se trata realmente de uma pinta benigna, por exemplo, uma melanose solar, que são aquelas manchas senis, ou uma sardinha, ou uma verruga. Então, com o dermatoscópio, a gente consegue definir muito bem isso. Agora, se a gente fica na dúvida, porque nem sempre é tão claro, ou se tem sinais já muito claros de que realmente é um câncer de pele, aí a biópsia está indicada para que a gente documente isso. A gente também tem o tipo do câncer de pele que vai direcionar o nosso tratamento. Então, esse exame do dermatologista, ele é muito importante. Não só a olho nu, como com o dermatoscópio. É ele que vai dizer se vai precisar da biópsia ou não. Perfeito. E aí, a partir dessa biópsia, por exemplo, você vai conseguir definir se esse câncer está avançado, se ele está ainda em estágio inicial, qual é a característica, qual é o tipo, certo? E aí, então, você define um tratamento. Exatamente. Então, a biópsia, né, quando a gente tira um pedacinho da pele e manda para análise histopatológica, o médico patologista, ele vai olhar aquele pedacinho da pele com um microscópio. E aí ele vai nos dar todas essas informações. Ele vai dizer se é um carcinoma ou se é um melanoma. Caso seja um melanoma, ele vai dizer a profundidade que esse melanoma se encontra, qual estágio que ele está, e todas essas informações vão, então, direcionar o nosso tratamento. E por onde caminha esse tratamento? Assim, quando que é considerado radioterapia, quimioterapia? Quando que só a retirada da lesão já é suficiente? No caso dos carcinomas, quando eles estão mais
quando eles são menores, mais bem localizados, a maior parte dos casos a gente resolve cirurgicamente. Então, a gente faz uma pequena cirurgia em que a gente retira toda aquela lesão com margens de segurança. Então, a gente tira um pouquinho de pele sã ao redor para garantir que saiu tudo e está resolvido. Agora, quando é um carcinoma epidermoide, que ele já está muito profundo, que a gente vê que ele já está atingindo as camadas, né, de gordura, músculo, ossos, aí pode ser que seja necessário fazer a radioterapia associada. Isso para os carcinomas. Agora, para o melanoma, aí já é um pouquinho diferente. Então, o melanoma, a gente precisa fazer o estadiamento. Então, além dessa biópsia, que a gente precisa tirar toda a lesão e mandar para análise, dependendo da profundidade da lesão, a gente precisa fazer exames complementares que vão mostrar se esse melanoma ele está em outros locais do corpo também. Então, tomografia, PET scan, outros exames de imagem que vão mostrar. E aí, a depender do estágio, a depender do tipo, a gente vai determinar se esse paciente vai precisar fazer quimioterapia, se vai precisar fazer radioterapia, se vai precisar fazer imunoterapia, que é um tipo de tratamento mais recente. Então, são muitas variáveis que a gente considera para determinar exatamente o tipo de tratamento que esse paciente vai precisar. E qual é a importância da imunoterapia no tratamento do câncer? A imunoterapia, ela é um tratamento mais recente que é mais revolucionário. Então, ela é um pouco diferente da quimioterapia. Na maioria dos casos, ela tem menos efeitos colaterais e ela tem uma ação mais direcionada. Enquanto a quimioterapia, ela atinge, além das células do câncer, ela também acaba atingindo as nossas células boas. E aí, por isso que tem tantos efeitos colaterais, como queda de cabelo, como mal-estar, enfim. Já a imunoterapia, ela tende a ser mais direcionada para as células do câncer. Então, a grande vantagem é essa, é que é um tratamento que ele é mais direcionado e que tem menos efeitos colaterais na maioria das vezes. A gente tem visto, não é, pessoal, a inteligência artificial invadindo, né, diversos ramos, diversos profissionais. E aí eu queria entender se no ramo da dermatologia, principalmente da oncologia, de que forma que a inteligência artificial tem trazido benefícios, mais com relação a diagnóstico ou mais com relação a tratamentos. E o que você poderia pontuar para a gente aqui no nosso bate-papo? Olha, eu acho que em relação à inteligência artificial na dermatologia, a gente ainda não tem uma atuação tão forte dela. Tá. Mas o que ela poderia trazer, né, mais para frente? Então, essa fotografia de todas as pintas seria interessante se a gente tivesse uma máquina que fotografasse e ela mesma já analisasse, identificasse quais lesões poderiam ser suspeitas. Isso iria acelerar, né, a avaliação até chegar a chegada do dermatologista, e o dermatologista já ia ter um pouco direcionado, então, essa suspeição. Então, seria interessante nesse sentido. Acho que seria uma ótima aplicabilidade da inteligência artificial. Que a gente possa vir a ter esse recurso num futuro não muito distante, não é? A gente tem visto a evolução de tantas coisas, né? Por que não nessa também, no ramo da dermatologia, que iria ajudar tanto a nossa população, inclusive com esses números altíssimos que a gente tem acompanhado, que tem crescido ao longo do tempo. Temos mais perguntinha da nossa audiência? Pergunta na tela. Então vamos lá, pergunta agora da Gisele, gente. A Gisele, ela mandou a pergunta dela através do nosso Instagram. A gente tem também esse recurso para que você interaja com a gente, além do nosso WhatsApp, que fica, claro, à sua disposição. Então a Gisele mandou a seguinte pergunta. Boa tarde para você também, Gisele. Qual é o melhor horário para tomar sol? Seria aí às 10 da noite, às 10 da manhã? Esse seria o melhor horário? Olha, de fato, a radiação ultravioleta do sol ela é mais intensa, das 10 às 16 horas. Então, o melhor seria tomar sol antes das 10 e após as 16 horas, já que durante esse período a radiação ultravioleta do sol é menos intensa. Perfeito. Olha só, a Gisele aqui já chegando no nosso bate-papo para trazer essa parte que a gente também tanto queria chegar, que é com relação às medidas de prevenção, né? Quando a gente fala sobre o uso do protetor solar, muitas pessoas têm esse questionamento, né? Em qual momento do dia que a gente deve utilizar? É só quando eu vou à praia, não é? Temos também o protetor oral, por exemplo, ele é um caminho, é um recurso, ele não isenta que a gente tenha que passar, de fato, o protetor solar. Então, são muitas as dúvidas. Vamos começar falando do protetor solar oral. Na verdade, esse nome, protetor solar oral, ele não está muito correto. Tá. Por quê?
As substâncias presentes nas cápsulas que dizem ser protetores solares orais, na verdade, elas têm uma ação antioxidante. Então, elas contribuem para a proteção da pele, mas de forma alguma essas cápsulas substituem o protetor solar, né, o creme que a gente passa na pele. E aí, a gente costuma indicar esse protetor solar oral de forma complementar. Então, ele não substitui, mas ele pode ajudar um pouco. E aí, ele contém alguns tipos de substância, como uma que tem um nome complexo, que é o Polypodium leucotomus, que ele ajuda também. Tem o piquenogenol também, que é uma outra substância. E é assim que a gente costuma indicar, para complementar a proteção, mas sem substituir as outras formas de proteção, como o protetor solar, as barreiras físicas, enfim. Perfeito, gente. Olha aí, já vai anotando aí essa dica. Com relação ao fator de proteção, também muitas pessoas têm essa dúvida, né? A partir dos 50, tudo é válido, é só a indústria querendo tirar mais dinheiro de nós consumidores? Ou tem, de fato, diferença? 50, 60, 70, 80, enfim, né? Temos diversas opções e conforme vai aumentando aí, a gente também paga um pouquinho mais caro. Qual que é a sua orientação? Olha, a partir do fator 30, a gente já tem uma proteção muito boa. Agora, do 30 para o 50, não muda tanto, mas já é interessante uma proteção adicional. No fator 30, a gente tem um bloqueio de 97% da radiação ultravioleta do sol. Já no fator 50, a gente tem um bloqueio de 98%. Tem uma diferença de 1%. Diferença, gente. Então, a diferença ela é pequena. Claro que se for uma exposição muito intensa, então que está na praia, no verão, nesse horário de pico, esse 1% ele já vai fazer uma diferença. Então é interessante usar um fator 50 ou maior. Mas para o dia a dia, normalmente um fator 30 ele já é suficiente para proteção. E com relação à reaplicação? A gente sabe que na praia é necessário quando, de que forma, depois que entra, né? Depois que dá um mergulho ou não necessariamente, a questão ali é o tempo. E aí eu peço também para que você diga com relação ao nosso dia a dia mesmo. Bom, a reaplicação é um ponto-chave na proteção, porque muitas pessoas acabam aplicando só uma vez ali pela manhã e esquecem de reaplicar. E às vezes fala assim, ai doutora, passei o protetor, mas mesmo assim queimei, bronzeei. E aí eu pergunto, mas você reaplicou? Aí a pessoa fala, não. Então, o que acontece? É importante, quando a gente está na praia, na piscina, se expondo ao sol, reaplicar a cada 2 ou 3 horas. Justamente porque a gente entra na água, tá calor, a gente transpira, o protetor solar ele vai saindo, ele não resiste tanto assim. Então, é muito importante, quando estiver exposto ao sol, reaplicar a cada 2 ou 3 horas. Agora, para a proteção do dia a dia, essa reaplicação ela pode ser um pouco mais flexível. Por exemplo, digamos que o indivíduo ele vai se deslocar para o trabalho ali de manhã. Então, ele pode passar o protetor solar antes de sair de casa. Mas aí ele trabalha num local fechado, num escritório, não tem exposição ao sol, mas aí na hora do almoço ele vai sair para almoçar. Então, ele pode reaplicar só antes do horário do almoço, por exemplo. E tem um período antes, tipo meia hora antes, ou não? Posso aplicar isso aí? O ideal é passar de 20 a 30 minutos antes, mesmo quando a gente vai para a praia também, que é o tempo do protetor solar aderir na pele, secar. Porque, por exemplo, se a gente acaba de passar o protetor solar e entra na água, ele ainda não secou, não aderiu, então ele vai sair mais facilmente. Por isso é importante dar um pouquinho de intervalo, que isso já ajuda. E outra dica, né, para o dia a dia, hoje em dia, assim, a indústria farmacêutica e de cosméticos, eles desenvolveram inúmeras opções de protetor solar. Protetor solar em creme, em pó, em spray. Em stick, base protetor, tá uma coisa. Em bastão, em stick, tem com cor, tem sem cor, tem para pele oleosa, para pele seca, para pele com mancha. Não tem desculpa, tem para todos os gostos. E para reaplicar o protetor, eu sei que seria chato a gente
passar, né, o creme todo de novo. E as mulheres perguntam, ai, doutora, mas eu uso maquiagem, eu tenho que lavar o rosto todo para fazer tudo de novo? Passar toda a argamassa novamente? Exatamente, então não precisa. Então hoje a gente já dispõe de formas de protetores solares que facilitam essa reaplicação, como é o caso do protetor solar em pó compacto. Então a gente pode vir por cima da maquiagem e passar ali no rosto. Ou, por exemplo, em spray, em bruma. Então a gente vem, ó, passa ali um pouquinho por cima da maquiagem, não derrete, não escorre, seca e pronto, tá protegido. Então não tem desculpa hoje em dia. Tem para todos os gostos, para todos os preços. Então, a gente tem protetores com várias opções de custo também. Não tem desculpa aí, gente, para não se proteger. Vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Então vamos lá, a gente perguntou com relação aos hábitos, pedimos a verdade, é claro, dos nossos seguidores. 28% esquece de reaplicar protetor ao longo do dia, 27% acho que protetor solar só é necessário na praia, 25% nunca observa as pintas, manchas na pele, 20% voa ao sol sem protetor, só um pouquinho. Queria que você falasse um pouco sobre avaliasse, é claro, o resultado da nossa enquete e já se encaminhando, infelizmente, para suas palavras finais, porque estamos acabando mais uma vez a nossa consulta. Então, eu acredito que a maior dificuldade das pessoas seja realmente essa reaplicação. Porque a gente acaba esquecendo, fica ali conversando e tudo, né? Outra coisa que a gente não falou, mas que pode ser interessante, é o uso das proteções físicas, para que a gente diminua a carga sobre o protetor. Então, usar chapéu, usar boné, usar camisa com proteção UV, óculos escuros, tudo isso contribui na proteção sem que a gente tenha que ficar ali repassando toda hora o protetor solar. Então, realmente, essa é uma das grandes dificuldades. Eu acho que como mensagem final gente, se protejam do sol, reapliquem o protetor solar, evitem os horários de pico, se protejam bem, se protejam no dia a dia também, porque assim, a nossa pele é o nosso cartão de visitas. E além do risco de câncer de pele, que pode ser muito maléfico para a nossa saúde, tem a questão do envelhecimento precoce, manchas. Então, se protejam, o verão tá aí, nós já estamos em dezembro, né? Então, se protejam para que a pele de vocês fique sempre saudável. Exatamente, a doutora deixou inclusive o caminho que existem muitas opções e não tem nem desculpa para você não se proteger. Aproveito para deixar os contatos da doutora Mariana Valente, Instagram, doutora, abreviação, Mariana Dermato, WhatsApp 0 operadora 11 9 99964742 e o e-mail também está à sua disposição, esse que aparece aqui escrito na sua tela. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia, um excelente restinho de tarde para você. E a gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã, gente.